Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos para que o teu Santo Espírito ministre em nossas vidas, que nós possamos compreender o significado deste texto bíblico e aplicar os teus ensinos ao nosso dia a dia. Querido Deus, tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a ser melhores cristãos. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vivemos na era do excesso. Parece que tudo existe em excesso. Nós nunca fomos tão conectados tecnologicamente. Nós temos o nosso WhatsApp, temos e-mail, existem as redes sociais, mas, de forma paradoxal, nós nunca nos sentimos tão isolados uns dos outros. Nós nunca vivemos de forma tão solitária. Nos comunicamos uns com os outros de forma extremamente rápida. Não precisa mais ir até o correio, mandar uma carta, colocar o selo, e a pessoa ia receber a sua mensagem depois de vários dias. Não, hoje você conversa com quem você quiser, em qualquer parte do planeta, usando o seu celular, e a pessoa instantaneamente recebe a sua mensagem. Então, nós estamos conectados tecnologicamente de uma forma surpreendente. Isso nunca ocorreu antes na história, com a velocidade com que acontece nos dias de hoje. Mas nós vivemos numa epidemia de solidão. Nós nos sentimos exaustos, nós nos sentimos sós. Parece que vivemos isolados. Nós estamos num ritmo frenético de vida. A gente acorda, tem um monte de coisa para fazer. Em geral, a primeira coisa que a gente faz é olhar no WhatsApp. E a gente já percebe que já recebemos mensagens, nós já recebemos várias mensagens, e aí a gente vai olhar a agenda, tem um monte de coisa para fazer no dia. Em geral, a gente se sente sufocado, sobrecarregado, porque a gente sabe que não vai dar conta. E os relacionamentos cada vez mais superficiais, frágeis, voláteis. A gente vive exatamente aquilo que o sociólogo Zygmunt Bauman definiu como modernidade líquida. Parece que as coisas escapam pelos nossos dedos como se fosse água. Nós vivemos numa época em que os relacionamentos são tão frágeis. Parece que isso causa em nós uma ansiedade tremenda. Nós, para assegurarmos as relações sociais, familiares, nos esforçamos cada vez mais
para provar aos outros a nossa importância. Só que o mundo nos distrai de tal maneira que o foco nunca é o ser humano, e sim o consumo, o sucesso, a fama. E o ser humano fica, então, relegado a segundo plano. Isso foi magistralmente captado no cinema por um filme que ganhou o Oscar. Talvez você tenha assistido, eu assisti esse filme. O filme chama Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Trata-se de uma imigrante chinesa lá nos Estados Unidos, de meia idade, que vive uma relação extremamente conflituosa com a sua filha e vive um relacionamento difícil também com o marido e vê o seu trabalho cheio de problemas. Ela tem um monte de coisas para resolver como empresária e parece que o mundo dela está desmoronando. E o filme usa de metáforas artísticas e mostra universos paralelos, e ela procura, então, migrar por esses universos paralelos. E existem cenas engraçadas, cenas muito fantasiosas, e esses universos paralelos também se complicam na vida dela, e o filme retrata tudo isso como uma metáfora da vida moderna. Parece que a gente tem um monte de abas abertas nas nossas vidas que a gente tem que fechar, e a gente não dá conta. A gente não dá conta. Isso leva a um burnout, leva a uma ansiedade. A gente não consegue viver a nossa vida profissional, nossa vida social, nossa vida familiar. A gente não consegue cuidar do nosso corpo, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual. Enfim, a gente vive um caos. E nesse filme, a solução mágica que aparece para a vida da empresária chinesa que se vê esmagada por tantas coisas ruins acontecendo com ela, a grande sacada não vem de uma solução dada pela inteligência ou pela força, mas por uma postura muito simples do marido dela, chamado Waymond, no filme. E ele faz um apelo desesperado e simples. Ele diz simplesmente: a única coisa que eu sei é que precisamos ser gentis. Por favor, sejam gentis, especialmente quando não sabemos o que está acontecendo. E essa frase de Waymond no filme dá ao ser humano uma lição. Às vezes nós não vamos dar conta mesmo de tantas coisas que nós precisamos fazer. Embora não seja uma solução direta para os nossos problemas, pelo menos sejamos gentis. E essa realidade e essa postura de gentileza ecoa profundamente no texto bíblico que nós lemos hoje. Esta passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 22. Esta passagem nos traz uma mensagem que precisa estar enraizada no coração de cada um, dentro deste cenário maluco em que nós estamos. Os judeus da época de Jesus também se sentiam sobrecarregados. Eles não tinham WhatsApp, eles não tinham internet, não tinham e-mails, eles não eram bombardeados com essa enxurrada de informações que nós temos que processar nos dias de hoje.
mas eles também viviam extremamente estressados. Nós vamos ver por quê. Quando os fariseus se reúnem e procuram colocar Jesus à prova, eles perguntam ao mestre qual era o grande mandamento na lei, o que era mais importante na lei. E o Senhor Jesus Cristo responde que o amor a Deus e o amor ao próximo constituem a essência da lei de Deus. E a seguir, o Filho de Deus acrescenta uma observação que provavelmente passa despercebida para a maioria de nós. O Filho de Deus diz o seguinte, que é importante, fundamental, nós amarmos ao nosso semelhante como a nós mesmos. E esse detalhe que Jesus acrescenta como um ingrediente do amor ao próximo faz toda a diferença. O que essa passagem bíblica nos ensina a respeito da essência da lei de Deus, a essência da vontade de Deus? A resposta do mestre nos mostra alguns princípios fundamentais para nós vivermos uma vida que seja realmente de qualidade, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista mental. E o primeiro grande ensinamento, o primeiro grande princípio é que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. Princípio que provavelmente nós intelectualmente já reconhecemos. A questão é incorporar isto à nossa realidade de vida. Qual era o estresse da sociedade judaica da época? As pessoas procuravam, especialmente os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, procuravam entender como agradar a Deus. E talvez esse tenha sido um dilema da humanidade desde os primórdios. Como eu faço para agradar o meu Criador? Como eu faço para Deus abençoar as minhas plantações? Como eu faço para Deus abençoar a minha criação de gado? Como eu faço para Deus abençoar a minha profissão, o meu casamento, os meus filhos? Eu preciso agradar a Deus. E aí eles fizeram uma continha. Pegaram o Antigo Testamento, que já estava concluído na época de Jesus, e contaram quantos mandamentos existiam na Torá. Fizeram a conta, são 613 mandamentos. Destes 613, 248 positivos e 365 negativos. Eu passei a semana toda contando um por um. Brincadeirinha, claro que eu não fiz isso. Ainda bem que tem gente que tem tempo para contar, né? Então a conta foi essa. Tem mais mandamento negativo que mandamento positivo. Enfim, 613 mandamentos. Você que é uma pessoa como eu, e provavelmente você tem um trabalho, se você já não se aposentou, quando a gente entra na empresa, tem um estatuto da empresa. Quando tem mais de 20, 30 regras, a gente já fica estressado, porque a gente sabe que a gente provavelmente vai desobedecer a algumas dessas 30 regras. O Decálogo, a lei de Moisés, tinham basicamente 10 mandamentos e ninguém conseguiu até hoje, tirando Jesus, obedecer aos 10 mandamentos. Imagina 613 regras religiosas para as pessoas seguirem. Ninguém dá conta. E a conclusão que os judeus da época de Jesus chegaram é a seguinte:
a gente nunca vai conseguir, de fato, agradar a Deus, porque nós não conseguimos obedecer a 613 mandamentos. Então, os teólogos da época, os mestres da lei, começaram a fazer uma distinção. Quais são os mandamentos pesados e quais são os mandamentos leves? Os mandamentos pesados eram aquelas regras mais importantes, na visão deles, para Deus. E os mandamentos leves seriam aqueles mandamentos mais light, aqueles mandamentos tipo 4 pontos na carteira de motorista. Você não vai levar uma infração grave, mas você vai levar 4 pontinhos, provavelmente você não vai perder a carteira. A religião judaica foi transformada, na época de Jesus, num sistema de regras e mandamentos. Ficou algo extremamente burocrático e chato viver uma vida religiosa na época de Jesus. Não que o Antigo Testamento ensinasse de fato isso, mas essa foi a interpretação das pessoas que viviam na época de Jesus. Entendiam que, se existe um Criador, e se esse Criador é o dono de tudo, para eu ser feliz e ter as minhas coisas abençoadas, eu preciso agradar esse Criador. O problema é como. E foi nesse contexto que perguntaram para Jesus. Num contexto em que as pessoas já não sabiam mais quais eram os mandamentos realmente importantes para nós vivermos de uma forma que agradasse a Deus. E procuram, então, colocar Jesus à prova. Vamos ver, então, qual é a opinião desse homem que se diz filho de Deus, que se diz conhecedor tão profundo das Escrituras. Nós estamos há décadas discutindo quais são os mandamentos importantes e quais são os mandamentos secundários. Vamos ver a opinião dele. Ele pegou os saduceus de calça curta, agora vamos ver se a gente coloca esse homem em maus lençóis. Mestre, nós temos uma pergunta para fazer para o senhor. Qual é o mandamento mais importante da lei? E provavelmente nesse momento os fariseus olhavam uns nos outros, sorrindo, dizendo: agora a gente pega esse homem. Jesus olhou com a maior simplicidade e disse: o primeiro e grande mandamento é amar a Deus de toda a alma, de todo entendimento, com toda a sua força. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus resumiu em 2 frases toda a essência do Antigo Testamento. Uma vez eu ouvi o Silvio Santos, que é judeu. Ele disse uma frase que me marcou na época. O Silvio Santos disse assim: não existe um só ensinamento do Novo Testamento que não esteja contido no Antigo Testamento. E é verdade. Silvio Santos acertou em cheio. Qual foi, então, a originalidade de Jesus? Realmente, esta lei que Jesus ensina já estava no livro de Levítico, já estava em Deuteronômio. O problema é que eles não sabiam que estes eram os mandamentos mais importantes. Eles tinham 613 regras para seguir e não conseguiam discernir quais eram os mandamentos mais importantes dessas 613 regras, e se perderam. E Jesus, então, revoluciona a interpretação
dos judeus e da ética religiosa, dizendo o seguinte, em outras palavras, vocês se perderam completamente com tantas regras que existem no Antigo Testamento, mas a essência da lei não é regra, é relacionamento, é devoção. E é isto que foi o grande choque para os mestres da lei. Quando Jesus diz que o mais importante é amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a si mesmo, Jesus coloca em pé de igualdade o amor a Deus e o amor ao próximo. E isso foi uma revolução, porque em nenhum lugar do Antigo Testamento foi realizado esse pareamento de colocar o amor a Deus e o amor ao próximo como sendo igualmente importantes. Quando Jesus diz que amar a Deus em primeiro lugar é o mais importante, e logo a seguir ele emenda o amor ao próximo, Jesus mostra que a vida espiritual não é uma vida de obediência mecânica a regras, a cerimônias e a mandamentos religiosos. Porém, o cerne da vida espiritual é a relação. Quando Jesus diz amar a Deus em primeiro lugar, isso implica o quê? Um relacionamento. Quando Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo, isso implica o quê? Um relacionamento. Ou seja, a revolução que Jesus traz à mentalidade da época não é ensinar uma regra que já existia, mas está justamente em mostrar que o relacionamento do ser humano com Deus, e por extensão, o relacionamento com o próximo, é a essência da vida religiosa. A vida religiosa, aos olhos de Deus, é uma relação. É uma relação nossa com o nosso Criador. É uma relação nossa com o nosso semelhante. Quando Jesus diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, Jesus está dizendo que nós não podemos ser fragmentados na nossa adoração a Deus. A adoração a Deus deve envolver todos os aspectos da nossa personalidade. Todo o nosso ser, de forma integral, deve envolver-se no relacionamento amoroso com Deus. E a nossa sociedade moderna nos fragmentou. Nós compartimentalizamos a nossa vida no setor religioso, no setor profissional, no setor social, no setor familiar, no lazer. E nós imaginamos que a dimensão nossa que deve adorar a Deus é a nossa dimensão religiosa. Então eu vou dividir isso com outras áreas da minha vida, mas Jesus diz que isso é um erro. Essa compartimentalização do ser humano vai colocar Deus em segundo lugar nas nossas vidas. E por isso nós vivemos tão angustiados. Por isso nós sofremos tanto. O que Jesus está nos dizendo é que Deus quer que toda a nossa personalidade esteja envolvida na adoração a Ele. Ele vem em primeiro lugar. Ele é a prioridade das nossas vidas. Deus deve ocupar o núcleo da nossa vida espiritual, da nossa vida profissional, da nossa vida de lazer, da nossa vida familiar, da nossa vida social. Tudo o que eu faço, até mesmo se eu sou um comerciante, quando eu vendo os meus produtos, tudo o que eu faço é um ato de culto a Deus. E talvez a sociedade e a vida moderna tenham nos feito perder essa perspectiva. Nós achamos que adorar a Deus é no domingo. Ou
uma vez por semana, quando eu recebo uma mensagem de WhatsApp com o hino, com o estudo bíblico, isso é ótimo. Mas a nossa vida de devoção a Deus é de domingo a domingo, de segunda a segunda. Ela é 24 horas por dia. Tudo o que eu faço é para adorar a Deus. Todos os talentos que nós recebemos devem ser colocados à disposição de Deus. A nossa vida profissional é um ato de adoração a Deus. A nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida social, até o nosso lazer deve estar colocado no altar de consagração a Deus. Quando Jesus diz que devemos amar a Deus com tudo que nós temos, nós podemos comparar isso a uma bússola. A bússola é feita de um jeito que ela, a princípio, aponta para o norte. Ela é calibrada para apontar para o norte. E aí, quando a bússola está corretamente calibrada, é fácil você saber onde é o leste, onde é o oeste e onde é o sul. Você se encontra fácil. As nossas vidas são como uma bússola. Quando Deus ocupa o norte das nossas bússolas, o resto já está facilmente calibrado. É fácil encontrar o leste, o oeste e o sul, porque o norte está corretamente direcionado e o nosso norte é Deus. A grande angústia do ser humano moderno é porque as nossas bússolas estão descalibradas. Elas não estão apontando para o norte, que é Deus. E aí, meus irmãos, tudo fica perdido. A gente já não sabe mais por onde ir. A vida familiar se enfraquece. A vida profissional não vai bem. Nossa vida afetiva tem problemas. Nossa saúde física, emocional começa a ir por água abaixo. Por quê? Porque a nossa bússola está apontando para o lugar errado. Ela não está calibrada. Esta passagem bíblica nos orienta a recalibrar as bússolas das nossas vidas, para que elas apontem para o lado certo, para o norte, para Deus. C.S. Lewis afirmou de forma brilhante: quando aprendermos a amar a Deus mais do que aos nossos entes queridos terrenos, amaremos nossos entes queridos terrenos melhor do que fazemos agora, pois você não pode amar o ser humano de forma plena até amar a Deus. O segundo ensinamento de Jesus é que o amor ao próximo é um ingrediente essencial para nós vivermos uma vida espiritual plena. Por que nós somos tão frustrados na nossa vida espiritual? Porque nós não conseguimos amar o nosso semelhante. Nós somos seres profundamente egoístas, individualistas. A cultura moderna nos transformou em robôs. E, infelizmente, como nós não conseguimos amar o nosso semelhante como deveríamos, nós vivemos vidas empobrecidas. Jesus foi o primeiro mestre religioso, o primeiro. Não houve nenhum antes dele. O primeiro que disse que amar ao próximo é uma extensão de amar a Deus. Sabiam disso? Eu até consultei, eu procurei, fiz minhas pesquisas, porque todas as religiões ensinam o amor ao próximo. O budismo ensina o amor ao próximo, o islamismo ensina o amor ao próximo, até os gregos pagãos ensinavam o amor ao próximo. Mas o único que ensinou que o amor ao próximo é uma extensão direta do amor a Deus, o único
foi Jesus. Nenhum mestre religioso tinha ensinado isso. E aí vem a revolução ética. Não é possível, aos olhos de Jesus, você amar a Deus de verdade se você não ama o seu semelhante. E aqui essa é uma má notícia para a nossa sociedade. Nós lotamos as igrejas, nós lotamos os templos, nós temos candidatos, pelo menos em teoria, representando o meio evangélico ou o meio católico, enfim. Nós estamos na crista da onda. Tudo é evangelho hoje, tudo é fé. Os nossos políticos decoram até versículos bíblicos às vésperas das eleições. Mas a triste notícia é que isso é fachada. Jesus nos mostra que não é possível viver uma relação de verdade com Deus se a nossa relação com o nosso semelhante está rompida. Porque Deus está no nosso semelhante. Deus só se torna visível e plenamente vivenciável quando nós, de fato, olhamos para o nosso semelhante, seja ele quem for, e nós enxergamos Deus. Quando nós aprendermos a encontrar Deus no nosso semelhante, ao invés de achar que Deus está isolado lá num trono de marfim ou de ouro em alguma galáxia desconhecida dos astronautas, nossa vida espiritual vai ser mais rica. Porque é impressionante como nós procuramos Deus em todo lugar, mesmo onde nós deveríamos achar, que é dentro de nós e dentro do nosso irmão, dentro do nosso amigo, dentro do nosso vizinho. Até dentro daquele cara chato que você não aguenta mais ouvir a voz dele. Sabe aquela pessoa que até a voz te irrita? Deus está nele. E se a gente não entender que Deus está nele, nossa vida espiritual vai ser sempre um fracasso. Havia um rabino que viveu uma geração antes de Jesus, e o nome dele era Hillel, Rabino Hillel, chamado o Ancião. E ele foi um dos rabinos que mais influenciou o desenvolvimento do judaísmo. E uma vez, o rabino foi levado a enfrentar um desafio. Ele tinha que se pendurar, se equilibrar num pé só. Você já experimentou se colocar num pé só por mais de 1 minuto? Eu aguento, acho que 15 segundos, eu já caio. 10 anos atrás, eu ficava uns 25 segundos, hoje eu já estou nos 15 segundos. Então, Rabino Hillel ficou pendurado lá, ficou se equilibrando num pé só, estou tentando fazer isso aqui no púlpito, e aí lançaram um desafio. Rabino, qual é a essência da lei judaica? Resume aí para a gente. Ele tinha provavelmente 10, 15 segundos para resumir. E ele respondeu assim: a regra de ouro é a seguinte: o que é odioso para você, não faça a seu semelhante. Essa é a Torá, o resto é comentário. Nota 10 para Rabino Hillel. O resto é comentário. Conhece aquele ditado antigo que quando você olha para a floresta com tantas e tantas folhas e galhos, você não consegue enxergar o tronco principal da árvore? E às vezes a gente é assim na nossa vida religiosa, espiritual. A gente se perde em tantos detalhes, com tanta cerimônia, tantas e tantas e tantas coisas, que a gente não enxerga o principal, que é Deus no nosso semelhante. E por fim, e aí vem, na minha opinião, a grande sacada de Jesus. A primeira grande sacada foi colocar o amor ao próximo como uma evidência do amor a Deus. E aqui vem a terceira sacada, que eu achei que foi algo brilhante do ponto de vista psicológico,
que a gente passa por cima. Ama o seu semelhante como a si mesmo. Jesus nos ensina um princípio da psicologia moderna, que é algo simples. Você não pode dar para o outro o que você não tem. Se você está sangrando com suas feridas emocionais abertas, como é que você vai conseguir ajudar o seu semelhante se você está morrendo? Você que já andou de avião, acho que aqui a maioria já viajou de avião, você deve ter ouvido a seguinte frase. Você vai até se ver num avião, você vai até ter saudade, você vai sair daqui querendo comprar uma passagem de avião. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Coloque primeiro a máscara em si mesmo, antes de auxiliar os outros. E não é que Jesus ensina isso? Você precisa amar o seu semelhante, mas lembre-se, você precisa amar a si mesmo também. Porque não adianta você querer colocar a máscara de oxigênio no teu amigo se você está morrendo asfixiado. Não vai dar tempo. Você vai morrer antes de conseguir salvar o seu amigo. É a história de quem tenta salvar uma pessoa se afogando sem ele saber nadar direito. E aqui, gente, muitas pessoas entram pelo cano. Jesus não está dizendo para nós sermos egoístas, não é isso. Mas Jesus está dizendo que é importante nós cuidarmos das nossas próprias necessidades também. Jesus está dizendo que é importante nós termos o quê? Autoconsciência. Porque eu preciso enxergar as minhas fraquezas e vulnerabilidades e reconhecer os meus pontos fracos para entender que o meu irmão, o meu semelhante, também tem as mesmas vulnerabilidades, os mesmos pontos fracos, as mesmas fraquezas. Porque quando eu olho para mim e me enxergo, eu enxergo o outro de forma mais compassiva. E quando eu cuido das minhas feridas, aí eu tenho mais condições de cuidar das feridas dos outros. Imaginem um médico doente, sem dormir, fraco, tentando ajudar os seus pacientes, não vai conseguir. Quando nós enxergamos a nós mesmos, isso se chama autocompaixão. Eu ter misericórdia das minhas fraquezas, eu ter misericórdia dos meus erros, eu ser gentil comigo mesmo, eu consigo olhar para o outro de uma forma mais humana. Mas quando eu não consigo olhar para mim mesmo, eu julgo o outro, eu rotulo o outro, eu sou duro com o outro, eu diminuo o outro, eu persigo o outro, eu sou supercrítico com o outro. Uma pessoa que é supercrítica, que persegue, que julga, que diminui os outros, é uma pessoa que não conseguiu desenvolver a autocompaixão. Ela sequer consegue olhar para dentro de si mesma. E aqui eu quero perguntar para você, qual é o diálogo interno que se passa dentro da sua cabeça? Você consegue ser gentil com você mesmo? Você consegue tratar a si mesmo com compaixão? Puxa, eu errei, mas tudo bem, eu sou humano, eu vou aprender com esse erro. E aí, quando eu vejo um irmão meu cometendo o mesmo erro, um amigo meu, um vizinho meu,
eu tenho condições também de ajudar, porque eu sou misericordioso comigo, eu consigo ser misericordioso com o outro, e eu consigo ajudar o outro. O Carl Jung, o psiquiatra suíço famoso, disse que nós temos uma sombra dentro de nós, que é aquele lado nosso que a gente não tem dificuldade de enxergar. É aquele lado negativo da nossa vida. E Carl Jung dizia que se a gente não consegue enxergar a nossa sombra, a gente projeta essa sombra nos outros. E aí a gente persegue os outros, a gente maltrata os outros, a gente xinga os outros. Na verdade, a gente está fazendo isso por uma projeção dentro de nós que colocamos no rosto das pessoas. Gente, Jesus revolucionou a religião. Às vezes as pessoas perguntam como a gente pode provar que a Bíblia é a palavra de Deus. A sabedoria contida nela é inigualável. A gente não precisa de nenhuma outra prova. Não vamos nem chamar isso de prova, porque não estamos falando de ciência, mas a própria Bíblia, com a sua sabedoria inigualável, nos ensina como viver uma vida realmente que vale a pena. Que nós possamos viver a realidade do amor. Amando a Deus em primeiro lugar, amando ao nosso semelhante e desenvolvendo a autocompaixão como uma essência da nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe. Jesus sorvetsuts vorastudzo ev îngeroci hantep seră, martgain e agi hamar, as vadzain gamki eutiunen e. Vartabeda naev tsuits de vav vor urishnere sirelu mer garohutiună uhagioren gă tsolatsăne ainceapă, vorov menc mezgă sirenc. Incna garectsancă esta sirutian nășance. Ail ingzinchi hantep nuin parutiamp ev haskatsohutiamp varvilă inci vorgudanc lav paregamimă. Giști inci bes otanaveru tăt vadzini timagiganonă nah betke hokank mer verkeră, urișnerun ocnelu ev cis barelu hamar. Ierb gântuninc mer angadarutiuneră ev gănerenc, menc mez, gătatrinc mer îngheră, hăstoren ev anoho capar tadele. Mer șurci martoți hanteb, corți nagan ev aroriaseră, metzacuin abatsuițân e, te jășmarid ev liarjec hochevor ghiancmă gabrinc. Hedevapar, mer hochevor arohciutiună gahiale, mer anserun hanteb aznăvutian ev hantur johaganutian, girargumen, vorbesi garenanc, angehzoren gadarel, siro orencă. Ortneală la asul jocospe.